Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, celebramos a memória dos santos Basílio Magno e Gregório Nazianzeno. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19 a 28. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Quem és então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor. Conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, todo ser humano, independente da fé que professa, é chamado, amados irmãos e irmãs, em Cristo à santidade. Vejam, todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, todo ser humano, independente da fé que professa, é chamado em Cristo à santidade. Pois Jesus, amados irmãos, é a plenitude de toda a religião. Assim, amados irmãos e irmãs, todo ser humano precisa ser a voz da justiça e do amor misericordioso do Pai no mundo. Vejam, vou repetir. Todo ser humano precisa ser a voz da justiça e do amor misericordioso do Pai no mundo. Uma religião, amados irmãos e irmãs, que não pregar o amor e a misericórdia não pode ser chamada de religião, pois não religa o ser humano a Deus, mas o afasta ainda mais. Por isso, amados irmãos e irmãs, é preciso que em nossas palavras, quando eu digo nossas, de todo ser humano e também nas ações de todo ser humano, anunciemos o Cristo amor misericordioso do Pai. Pois, amados irmãos e irmãs, sem Cristo não estaremos verdadeiramente religados ou ligados a Deus. Ou seja, tudo agora, amados irmãos, é por Cristo, com Cristo e em Cristo, independente da fé que nós professamos. Cristo, amados irmãos, ele é a plenitude, como já falamos, de toda a religião. Assim, amados irmãos e irmãs, vamos recordar, toda religião tem como objetivo religar o Criador ou religar a criação ao seu Criador. Por isso, amados irmãos e irmãs, recordemos aquilo que nós falamos. Quando nós amamos, não é nós que amamos, é Deus que ama através de nós. Quando somos misericordiosos, não somos nós que somos misericordiosos, é Deus que é misericordioso através de nós. Quando perdoamos, amados irmãos, não somos nós que perdoamos, é Deus que perdoa através de nós. E assim, nós estamos sendo, como dizia São Francisco, instrumentos de Deus, instrumentos de paz. E quando nós, amados irmãos, nos tornamos instrumento de Deus, nós estamos conhecendo a Deus e Deus está nos conhecendo. Deus está entrando na nossa intimidade e nós estamos entrando na intimidade de Deus. E assim, amados irmãos, estamos sendo cada vez mais reflexo de Deus. Vejam, quanto mais eu amo,
mais parecido com Deus eu me torno. Quanto mais eu sou misericordioso, mais parecido com Deus eu me torno. Por quê? Porque nós somos reflexo do amor, reflexo da misericórdia, reflexo de tudo que existe em Deus. E logo, quanto mais eu pratico a palavra, quanto mais eu coloco em prática a palavra de Jesus, ele que é o Verbo encarnado, ele que me ajuda, amados irmãos, ele que é o caminho para eu me aproximar do Pai. Então, que nós, amados irmãos, aproveitemos neste ano de 2025 e nos aproximemos cada vez mais do amor, cada vez mais do perdão, cada vez mais da misericórdia, porque assim seremos cada vez mais parecidos e estaremos cada vez mais próximos de Deus. Então, amados irmãos, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.